Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Janelas Quebradas. Janelas Quebradas foi o título de um trabalho de psicologia social que foi feito em 1969 pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, onde os pesquisadores queriam conduzir esse experimento de psicologia social para compreender melhor certos comportamentos humanos. E o que eles fizeram? Eles colocaram dois carros novos e absolutamente iguais, um na cidade do Bronx, em Nova York, e o outro na cidade de Palo Alto, na Califórnia. Então, dois bairros bem díspares no que diz respeito às condições sociais, enquanto Bronx era um bairro mais ligado à população pobre, Palo Alto, um bairro mais elitizado, relacionado à população de média e alta renda, e eles então quiseram entender como funcionava a psicologia das pessoas que moravam em cada um destes lugares. Então, o carro do Bronx, que ficou ali uma semana, no primeiro dia ninguém fez nada, no segundo ninguém fez nada, no terceiro dia alguém quebrou o vidro, no terceiro alguém roubou o rádio, depois roubaram os pneus, depois vandalizaram o carro inteiro. No prazo de uma semana, o carro estava completamente destruído na cidade do Bronx. Enquanto isso, o carro que também foi abandonado por esses cientistas na cidade de Palo Alto, na Califórnia, estava intocado. Do jeito que foi deixado, o carro permaneceu. Então, podia-se pensar que a criminalidade está ligada à pobreza, à falta de cultura e de recursos do bairro pobre. Essa era uma hipótese, mas eles continuaram a investigação científica, fazendo o seguinte: eles foram lá no carro do Palo Alto, que já estava uma semana ali parado, sem ser tocado, e eles quebraram um vidrinho do carro. Quebraram um pedacinho do vidro e foram embora e continuaram observando. Qual não foi a surpresa dos pesquisadores, que pouco a pouco as pessoas começaram a vandalizar também este carro. Então alguém foi lá e quebrou o outro vidro, alguém foi lá e quebrou o vidro maior e roubou os pertences do carro, alguém aproveitou para roubar o pneu, alguém aproveitou para chutar a lataria, e em uma semana o carro estava tão vandalizado quanto o outro lá do bairro do Bronx. E eles pararam então para refletir por que será que depois de uma semana, por causa de um pedacinho de vidro quebrado, o carro da Califórnia foi tão vandalizado assim. E a teoria que eles formaram foi a teoria que passou a se chamar de teoria das janelas quebradas. Enquanto o comportamento, a psique humana vê que alguma coisa está sendo bem cuidada, a tendência é de manter aquilo bem cuidado ou não interferir para que aquilo seja vandalizado. A partir do momento que se vê que alguma coisa foi vandalizada, isto é um passaporte de entrada, por assim dizer, para que outras vandalizações comecem a acontecer. Então, a vandalização não estaria ligada apenas com a condição sociodemográfica de pobreza de uma comunidade, mas sim o aspecto psicológico de ver algo depredado é algo que faz com que a depredação daquele bem passe a acontecer em maior escala também. Por quê? Isso daria uma impressão de decadência, de falta de lei, de descaso, de ausência de cuidados, enfim, de ausência de lei. Então, por não haver
psicologicamente a ideia de que alguém está cuidando daquilo, já que ninguém está cuidando daquilo mesmo, eu vou lá e ajudo a vandalizar e ajudo a depredar. Este experimento abre uma reflexão para vários níveis de nossa vida, incluindo a vida social, evidentemente, no momento que nós vemos a pobreza crescer, que nós vemos as nossas praças, os nossos canteiros serem cada vez mais amontoados com lixo, ocupados com barracas, com pessoas sem lar morando ali. E tudo vai caindo na normalidade. Nós vamos achando que, então, vamos arrumando as justificativas para que isto aconteça, é o contexto social, político, epidêmico, é assim mesmo. Só que essa situação de exceção, ela se transforma numa aparente normalidade, onde nós vamos achando comum, normal, é assim mesmo, desse jeito que está, quando na verdade não é normal. Não é normal nós não termos acesso ao orçamento da nossa cidade e sabermos se os rendimentos que a nossa cidade produz estão sendo destinados às campanhas e políticas sociais corretas, no sentido de oferecer um lar e um emprego para essas pessoas, de embelezar as nossas praças, de ocuparmos as nossas praças, o povo com civilidade, com educação, com limpeza. Não é normal isto. Não é normal. Todos nós desconfiamos de que sobra orçamentos, que o orçamento não é tão apertado assim, que deve sobrar recursos que deveriam ser bem destinados e não estão sendo destinados, e nós acabamos achando, é normal, sempre foi assim, continua sendo assim. Não é normal. Não é normal. A teoria das janelas quebradas nos mostra que as coisas absurdas vão caindo numa normalidade e, por causa do nosso comportamento psicológico de massas, a gente tende a justificar e achar que isso é normal, que isso é assim mesmo, quando na verdade nós deveríamos estar indagando veementemente, rotineiramente, as pessoas responsáveis pelo destino destes recursos, que com certeza absoluta podem e devem ser melhor aplicados no sentido dessa correção dessas justiças, dessas injustiças sociais e desse caos que vamos vendo acontecer paulatinamente, caindo na normalidade. Isso acontece também com o nosso corpo, né? Se nós, por exemplo, ganhamos peso, por exemplo, porque estamos descuidando da alimentação, a gente tende a fazer o quê? Vamos comprar uma roupinha mais larga para disfarçar o peso. Não, por que a gente não vai prestar atenção num programa nutricional correto? Por que nós não começamos então a cozinhar o nosso próprio alimento? Por que nós não vamos mudando a origem dos nossos problemas para corrigirmos aquilo que está alterado e que caiu na normalidade de uma forma psicológica muito. É uma verdadeira armadilha o que acontece. Por quê? Caiu na normalidade porque não sujeitamos aquela situação a um raciocínio honesto e transparente com a gente mesmo e depois com o outro. Então, as janelas quebradas nos mostram que pequenas corrupções, pequenos desvios do dia a dia, pequenas mentirinhas, elas vão se transformando em coisas normais e vão crescendo a ponto de, em pouco tempo, termos um bem que pode ser um carro, que pode ser uma casa, ou o nosso próprio corpo, totalmente vandalizado, entre aspas, e a gente achando que aquilo é normal, que aquilo é assim mesmo. Não é. Então precisamos estar atentos para fazer reflexão sobre o que estamos vivendo, sobre o que estamos vendo e entendermos se estamos contribuindo para aquela situação
se perpetuar a partir do momento em que achamos então que aquilo é normal, é assim mesmo, sempre foi e continua sendo. Não, não é normal. Não é normal. Precisamos refletir e termos situações de enfrentamento com essas situações para não sermos vandalizados sempre e cada vez mais. Bem, queridos amigos, era isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Muito obrigada pela sua atenção. Se você ainda não leu o livro Vir a Ser, a fisioterapia como um caminho na reconstrução do ser, eu deixo o link aqui, peço que você dê uma olhada. É um livro que eu publiquei e que tem muitas reflexões a respeito do corpo e da vida. Muito obrigada pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.